Olá, queridos amigos, irmãos, familiares. Que a graça e a paz do Senhor Jesus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, mais uma oportunidade neste canal, Momento Vida com Deus. Nosso objetivo aqui não é fins lucrativos, e sim o nosso objetivo é compartilhar uma porção da Palavra de Deus para com você. E que esse Deus possa estar trabalhando sua vida, o seu coração, possa estar agindo em sua vida, atendendo os seus pedidos, acima de tudo, transformando a sua vida para o louvor, honra e glória dele, o nosso Deus. Nós vamos aproveitar este momento e compartilharmos uma porção da Palavra de Deus, o Salmo 1, versículo 1 e 2, que nos diz: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação, em outras versões traz aí o seu prazer, está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Em outra versão do Novo Testamento, na linguagem de hoje, esses mesmos versículos nos diz o seguinte: Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. É interessante pararmos para pensar, ver como esse salmo, esses dois primeiros versos aqui, nos levam realmente a pensar, a meditar. Que se nós não tivermos o devido cuidado com a nossa vida, e nós não estivermos então pautando a nossa vida na Bíblia, na Palavra de Deus, nós acabamos sendo jogados, lançados de um lado para o outro, levados por qualquer modo, filosofia que venha a surgir em nosso caminho. Então, se nós não estivermos atentos, nós somos deixados e somos levados dessa forma, de qualquer maneira, de um lado para o outro. E esse salmo, no verso 1, ele traz aquele diz, uma referência aqui ao tema para meditarmos aqui, vida profunda, vida que tem a alegria, o prazer da verdadeira felicidade. Né? Tema aqui, vida profunda, a verdadeira felicidade. Então esse texto nos mostra aqui, nos ensina, nos diz, logo de início, quando se fala em felicidade aqui, o texto nos diz: felizes são aqueles que, em primeiro lugar, não se deixam levar pelos conselhos dos maus, pelos conselhos dos ímpios, como nós acabamos de ler aqui. O Gênesis, no seu capítulo 3, versículos de 1 a 6, se você tiver aí acesso fácil à sua Bíblia, você poderá conferir esse texto, que ele nos fala aqui a respeito da queda do homem. Quando o homem recebeu uma ordem de Deus, uma orientação de Deus, e acabou se deixando levar pela conversa sagaz, esperta, da serpente, podemos dizer aqui do próprio Satanás, e fez justamente aquilo que ele não deveria fazer.
porque ele havia sido orientado por Deus a não fazer. Então se deixou levar por um conselho mau. Outro ponto que chama atenção dentro desse versículo 1 e 2, sobretudo aqui no primeiro versículo, primeiro que nós não devemos nos deixar levar, quem realmente quer ser feliz ou felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, aliás. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui que felizes são aqueles que não seguem, ou seja, não imitam o exemplo ou a conduta dos pecadores, é o que traz aqui o verso. Terceiro ponto que chama a atenção nesse primeiro versículo é que felizes são aqueles que não se deixam levar também por aqueles que não querem saber de Deus. E quando eu estava preparando esta meditação aqui, me lembrei quando estava me preparando para o casamento, isso há 46 anos atrás. E na empresa onde trabalhava, tinham várias pessoas casadas. E uma dessas pessoas, colega ali de trabalho, quando soube que ia casar, todos os conselhos maus ele procurou lançar, procurou me dar, procurou passar. Dizendo que o casamento não é bom, que não era isso, não era aquilo. Fez uma lista. Hoje, caminhando aqui para os meus 46 anos de casado, eu não tenho do que reclamar da vida de casado. Porque eu tenho procurado fazer, a partir do momento, acima de tudo, quando conheci e recebi a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal, eu tenho procurado me orientar pela palavra de Deus. Então os conselhos que eu procuro, que eu busco, estão na palavra de Deus. As orientações para que o meu casamento seja um casamento feliz estão pautadas na palavra de Deus. Diferente dos conselhos pelos quais eu pude não receber, mas ouvir. De alguém que com certeza o seu casamento deveria ser um casamento frustrado. Porque os conselhos dos quais ele procurou passar era de alguém que estava frustrado diante do seu casamento. Então o que chama atenção é que nós não devemos nos deixar levar. Se realmente somos felizes, nós não podemos nos deixar levar pelos conselhos daqueles que não querem saber de Deus. Porque eles não têm boas orientações. E o quarto ponto que chama atenção nesse primeiro versículo é que felizes são aqueles que não se juntam, não andam com os zombadores de tudo que é sagrado. Como a gente ouve conversas, piadas com as coisas sagradas. E às vezes podemos até nos sentar em meio a essas pessoas e ali gostarmos, nos deixarmos levar. E este verso primeiro diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com aqueles que zombam de tudo que é sagrado. Então, uma vida profunda, a verdadeira felicidade, aquele que realmente quer ser feliz, que é uma pessoa feliz, é aquela que não se deixa levar, não se deixa conduzir por pessoas que não têm esta visão, este pensamento, esta busca, não vivem desta forma. E essas são descrições que nós vemos aqui neste texto, são as descrições aqui que devemos parar para pensar e não devemos deixar-nos levar, fazer, porque são descrições negativas. Quando nós vemos aqui não andar, não se deter, não se assentar, não se deixar levar pela onda. Agora o verso 2 deste capítulo 1 aqui de Salmos nos diz o seguinte: pelo contrário,
Ou seja, o oposto de tudo aquilo que as pessoas tentam colocar e que acabamos de ver aqui que felizes são aqueles que não praticam essas coisas. Ao contrário desses que buscam praticar essas coisas e se acham felizes, ele traz aqui, olha, pelo contrário. O prazer deles, ou seja, o prazer daquele que realmente é feliz, está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Veja a diferença. Uma pessoa que realmente é feliz, ela é feliz porque o seu prazer está na lei do Senhor, está na lei de Deus, está na palavra de Deus. E nesta lei ele medita, ou seja, ele para, reflete, ele tem prazer, ele tem a sua alegria, tem a sua felicidade na lei de Deus, na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nesta lei, ou seja, nesta palavra, ele vai meditar, ele vai refletir, ele vai pensar muito a respeito, dia e noite. Que diferença! Que diferença quando minha vida era uma vida longe da palavra de Deus. Quando a minha vida era uma vida que não estava firmada na palavra de Deus. Hoje eu posso dizer que realmente eu sou uma pessoa feliz. E tenho procurado fazer com que minha esposa também, estando ao meu lado, seja uma pessoa feliz. Porque nós nos pautamos, nós nos colocamos, nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Nós meditamos, nós refletimos, nós pensamos muito na palavra de Deus. Por isto, nós temos uma vida profunda. Nós temos a verdadeira felicidade, porque ela está na palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 47, nos diz: amo os seus mandamentos, eles são a minha alegria. A palavra de Deus não é penosa, não é pesada, não é difícil. Quando nós realmente amamos a palavra de Deus, quando nós gostamos da palavra de Deus, quando nós aplicamos a palavra de Deus em nossa vida. E ainda no Salmo 119, versículo 72, nos diz: a sua lei vale mais para mim do que uma fortuna em ouro e prata. Quantas vezes já não ouvi pessoas dizerem: olha, eu sou uma pessoa feliz e para ser feliz eu queria ter muito dinheiro. E a gente acaba conversando: não, mas o dinheiro não vai te trazer felicidade. Não, não vai. Bom, então faz o seguinte: se você acha que o dinheiro não te traz felicidade, dá o seu dinheiro e viva a sua vida, que eu vou viver com o seu dinheiro e você é uma pessoa feliz. A gente dá risada de ver, às vezes, pessoas citarem dessa maneira, e ela acha que a felicidade dela está em ter muito dinheiro. E é interessante que a gente vê pessoas com muito dinheiro e que não são felizes. São pessoas tristes, preocupadas, porque a real felicidade, como acabamos de ler aqui, no Salmos 119, versículo 72, que diz: a sua lei vale mais para mim do que uma fortuna em ouro e prata. Porque a felicidade do homem não pode estar nas coisas, naquilo que ele alcança, naquilo que ele almeja e busca e alcança, porque é passageiro. As pessoas com muito dinheiro, elas têm momentos felizes. Momentos porque o seu dinheiro pode trazer e comprar momentos. Mas passado aquele momento, volta a frustração, volta a tristeza. Você quer ver na sua própria vida um exemplo? Você pode não ter muito dinheiro, mas quando você consegue o dinheiro, você planeja aquela viagem, aquele passeio tão esperado, tão aguardado. É aquela ansiedade, aquela preocupação, e prepara a mala, prepara a passagem e voa e não vê a hora de chegar no lugar.
Passado algum momento, começa a bater aquela tristeza, aquela frustração, o lugar já se torna cansativo porque você já não tem mais aonde ir, de repente o lugar você já conheceu, já andou por tudo aquilo, você já não tem mais prazer naquele lugar. Poxa, mas você não almejou tanto? Não é o momento de você ser feliz? Você não se sente feliz assim? Aí você vê que realmente ele passou, ou seja, foi passageiro. Porque você teve a oportunidade de ter esse momento feliz, mas não para sempre. Por isso o texto traz aqui, a sua lei vale mais para mim do que uma fortuna em ouro e prata. Romanos, no seu capítulo 12, versículo 1 e 2, nos fala aqui sobre a mudança de mente, chamada metanoia. E o texto diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que então experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Veja a diferença. Para uma vida profunda, para a verdadeira felicidade. Não está em possuir, em ter coisas aqui na terra, passageiro, mas está em ter na eternidade. A verdadeira felicidade está em buscar, em possuir os valores eternos e não os valores terrenos, passageiros. Mateus, no seu capítulo 6, versículo 19 a 21, nos diz: não se preocupem em acumular riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Guardem, sim, tesouros preciosos no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Veja o que traz o verso 21. Pois onde estiverem as suas riquezas, lá estará também o seu coração. Aqui é passageiro. Aqui você vai morrer e não vai levar. A real felicidade está não nas coisas passageiras, mas naquilo que é eterno, que é para todo sempre. E uma das chaves, se não a melhor chave para um crescimento espiritual, para uma real felicidade, é voltar-se para Deus e não se deixar levar pelas pessoas, por coisas que acabam nos levando a uma tentação a buscar mais e mais e mais e mais. Porque eu digo para você, não há melhor fonte para buscarmos, para termos a real felicidade, senão por meio da palavra de Deus, buscando colocar a nossa vida no altar, nas mãos de Deus. O mundo nos apresenta e diz que a felicidade é estar saudável ou ter uma família saudável. O mundo diz que o que traz felicidade é conviver com família, com amigos. E não é verdade. Porque a gente pode estar rodeado de familiares e amigos e estar triste. Que felicidade seria essa então? Outro ponto que o mundo apresenta como algo que traz felicidade é ter a tranquilidade financeira. Seria repetir, né, aquilo que acabamos de dizer agora, seria chover no molhado. Mas o Salmo 73, versículo 26 nos diz o seguinte: minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança
eterna. Louvado seja Deus, porque a minha herança, a minha, pastor José de Paula, não está nas coisas, não estão nos valores passageiros, mas está sim nas mãos de Deus, está no Senhor. A minha fortaleza, a fortaleza do meu coração é o Senhor. E você, não quer aproveitar também esta oportunidade? E nesta oportunidade entregar a sua vida também nas mãos do Senhor? Porque a verdadeira felicidade, a felicidade total, não é deste mundo. A real felicidade, aquela que nos espera, é vivermos eternamente na presença de Deus. E para vivermos eternamente na presença de Deus, somente por meio de Jesus Cristo. Quando na eternidade veremos e viveremos face a face com o Senhor. E eu te pergunto, você quer ser feliz? Então, pare e ouça o que Deus, o que o Senhor está te falando. Voltar aqui no verso 1 e 2 desse Salmo 1, nesta versão aqui, da nova tradução na linguagem de hoje, que é bem mais simples, bem mais fácil de entendimento. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Que Deus te abençoe. Que Deus dê a você uma semana debaixo da graça, do amor, da misericórdia dele. E que você possa viver para o louvor, para a glória do nosso Deus. Quero orar com você. Pai bendito, eu te louvo pela alegria de saber que a minha felicidade está em viver na tua presença, em fazer, ó Deus, a tua vontade. Sei, ó Deus, que como ser humano, neste mundo no qual vivemos, não é fácil. Mas o meu fortalecimento está através da ação do teu Santo Espírito em minha vida, através da tua palavra, a qual eu posso ler, posso meditar, posso refletir e colocar em prática no meu viver diário. Muito obrigado a Deus. Que este que também está ouvindo este recado do Senhor possa ter essa experiência, possa viver essa experiência, observando a tua palavra, crescendo, ó Deus, no conhecimento do Senhor, sabendo, ó Deus, que o Senhor tem mostrado, tem falado e tem lhe dado também a oportunidade de viver na tua presença para todo sempre. Visite, ó Deus, essa pessoa, seu lar, sua família, transformando e dando a alegria da tua presença. Obrigado, ó Deus. E que ele possa ter a sua vida, uma vida profunda no conhecimento do Senhor, a sua vida de verdadeira felicidade, tendo a ti como único Deus e a certeza de vida eterna em Cristo Jesus e por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É a minha oração que eu faço e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu amado, e que você não esqueça de deixar lá o seu recado, o seu pedido de oração, que você possa visitar nossa página lá no YouTube e deixar ali o seu like, dar ali a sua opinião e com certeza, deixando o seu pedido de oração, nós estaremos orando por você. Que Deus te abençoe, te conceda uma semana debaixo da graça, do cuidado e do amor de Deus. Pastor José de Paula, em mais uma oportunidade neste canal, Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe.